Deixa eu colocar para gravar a aula aqui que eu já estava esquecendo. Hoje temos uma aulinha só. E temos uma semana de saco cheio daqui a 2 semanas, né? Vocês já sabem, né? Temos uma semaninha sem aula. Estão ligados, né? Boa. Uma boa notícia aí, pelo menos. Já é alguma coisa, né? Não é como se também, nossa, Bruno, eu vou para Nova York. Não, mas pelo menos a gente pode dormir um pouquinho mais, pode pôr as séries em dia, pode gastar umas horas num jogo online e fazer umas coisas mais divertidas do que olhar pra minha cara, né? Então, já é alguma coisa, né? Galerinha, semana passada aí, espero que vocês lembrem, a gente falou principalmente do conceito de rede urbana. Lembro que até fez algumas brincadeirinhas, né? Que eu perguntei quem era de Santa e todo mundo falou que a Vitória era de Santa e a Vitória não é de Santa, que aparentemente é uma fake news do segundo ano, né? Pelo jeito, uma que tem aí bastante adesão. E a gente conversou bastante, né, de como você tem essa dependência da cidade menor em relação a um pouco maior e por aí vai. Que a globalização diminui um pouco isso. Aí, foi. Desculpa, gente, cliquei errado em alguma coisa aqui. A globalização ela diminui um pouco isso, né, mas ainda tem essa influência importante, né? De São Paulo em relação a Campinas, a Pira, Rio Claro, Santa, Ipeúna, Zona Rural, certo? A gente chama isso de rede urbana. E a gente viu que a metrópole é a cidade mais destacada da hierarquia urbana. Aí falou de exemplos engraçadinhos, né, do Hilário saindo, do Canavial para Santa, para o cinema só tem filme dublado, cinema lotado, para o trânsito e tal. Só para te ilustrar um pouquinho mais esse exemplo, tudo bem? E a gente viu então, galera, que a metrópole é a cidade mais destacada da rede urbana. Agora a gente vai falar. Pode falar, Lorena. Me chamou? Pode? Diga. Manda os slides. Eu achei que eu tivesse mandado já. Mas mando. Pensa se já mandei, eu mando de novo, claro. Eu acho que não. Mando sim. Assim que acabar a aula, eu já mando os slides para vocês também. É uma parte meio chata, tá, gente? Essa parte de conceitos urbanos. Mas pelo menos é rapidinho. E sendo bem sincero, você precisa ter de cor o que é tudo isso? Não, tá? Aí eu tô falando porque tem na apostila, porque de repente, dependendo do exercício, pode ser cobrado, mas algumas são mais importantes, outras não. Tudo bem? O que a gente tem que ter em mente? À medida que as cidades vão crescendo, que elas vão ampliando as suas áreas urbanas, né, elas vão ganhando importância. Claro. Então, de maneira geral, quanto maior é a cidade, de maneira geral, maior é a importância dela. Isso vai gerando uma série de conceitos urbanos, como por exemplo de megalópole. É a área entre duas ou mais metrópoles. É quando duas metrópoles elas praticamente se juntam em uma só. Então você tem aí, a gente vai falar daqui a pouco da brasileira, mas você tem algumas no mundo, por exemplo. Pegando um mapinha aí para mostrar para vocês. Nos Estados Unidos, por exemplo, você tem a megalópole Boss-Wash. Então ela vai de Boston a Washington. Quer dizer que nesse caminho você tem então Nova York, você tem Filadélfia, você tem Baltimore, você tem uma série de cidades grandes que formam a mesma mancha urbana, tudo bem? Seria essa área aqui no Nordeste dos Estados Unidos. Lembra lá das 13 colônias, do Manufacturing Belt. Aí você tem a metrópole Chippewa, que é Chicago, Milwaukee, Detroit, Cleveland, Pittsburgh, que é essa área aqui mais na região dos Grandes Lagos. E a metrópole San, que é de São Francisco a San Diego, que pega Los Angeles, pega Oakland, pega Sacramento, aqui na Califórnia, essa parte oeste. O que a gente quer dizer com isso, gente? São regiões dos Estados Unidos que é praticamente tudo urbanizado. Você tem cidades muito grandes, aí com grande concentração de aeroportos, de serviços de lazer, de comércio, de transporte, de turismo, tudo bem? Se você vai para os Estados Unidos, é provável que você vá para uma dessas três megalópolis, né? Que você não vá para Dakota do Norte, com todo respeito. Assim como mais ou menos a região concentrada do Brasil, né? Região sudeste e tal, que a gente já falou um pouquinho mais. Então essa área entre as metrópoles é o que a gente chama de uma megalópole. É uma região que, por estar no meio de grandes metrópoles, de grandes centros urbanos, do centro urbano mais destacado e hierarquia urbana, tem toda uma densidade de pessoas, de comércio, de transportes, tudo bem? Elas são muito interligadas. Então, pegando o exemplo dos Estados Unidos, pode ser que eu more, sei lá, em Nova York e trabalhe na Filadélfia, e vai e volte quase todo dia ou toda semana. Pode ser que eu estude em Boston e sou de Nova York. Você tem uma interligação muito grande nessa área. Um fluxo de pessoas, de comércio e tudo mais. Beleza, gente?
Megalópole não é tão importante assim, mas até que é interessantezinho. Os mais importantes desse slide, galera, sendo bem sincero, são esses dois, tá? Regiões metropolitanas e conurbação. Falando primeiro do conurbação, na real, que acho que a ordem tá até meio trocada que eu fiz aqui. Conurbação, galera, essa parte é até uma pena, porque se fosse na aula presencial, eu faria um desenho péssimo na lousa, que todo mundo usou, e não tem como eu fazer nesse slide, mas esse desenho, ele tá, não o meu, óbvio, nesse slide aqui, tudo bem? Vamos imaginar então, galera, que você tem duas áreas urbanas. A área urbana de Rio Claro, a área urbana de Santa Gertrudes, por exemplo, né? Quando essas cidades começam a crescer, galera, a área urbana dessas cidades, elas crescem tanto que se juntam em uma só. Rio Claro é praticamente conurbado com Santa Gertrudes, se a gente reparar, né? Que você tem uma relativa área rural no meio, mas você ainda tem o Jardim Conduta, que é um bairro de Rio Claro, que ele já está juntinho de Santa. Então, o que é conurbação? É quando o crescimento urbano das cidades é tão grande que os municípios, né, as áreas urbanas desses municípios se juntam em um só. Você não tem nenhuma fronteira entre eles. Você não tem nenhuma área rural entre eles. Né? Você não consegue determinar isso. Onde começa, por exemplo, né, como esse mapinha mostrou aqui, onde começa São Paulo, onde começa Guarulhos, onde começa Osasco, onde começa São Caetano do Sul, São Bernardo, um monte de cidades da grande São Paulo. Você não tem como saber. É tudo a mesma mancha urbanizada. Beleza, gente? A gente chama esse fenômeno de conurbação. Tem muito a ver com o grande crescimento das cidades. A urbanização muito intensa. Isso acontece perto de Campinas também, né? Campinas, Valinho, Vinhedo, Sumaré, Nova Odessa, são cidades aí que estão conurbadas entre si. Pertinho de Rio Claro nós temos também Americana, Santa Bárbara do Oeste, que são a mesma mancha urbana. A gente chama isso de conurbação. Beleza, gente? Para quem assistia Dragon Ball, tem aí um exemplo bem clássico. Lembra do Gohan e do Trunks fazendo aí a fusão, né? Virando o Goten. Então você tem aí a área urbana A, a B, e faz a fusão ou conurbação. Vocês assistiam Dragon Ball, né, gente? Espero. Assistiam? Não? Porra, gente. O melhor desenho da história da humanidade, vocês não assistiram? Vocês assistiam o quê? Ben 10? Caraca, gente, vocês não assistiam Dragon Ball? Eu achei que vocês fossem adorar essa coisa do crescimento, da conurbação. Eu achei sensacional essa imagem. Ah, tô chateado. Bom, a Carol falou que assistia, o Pedro falou que assistia, tô mais feliz. Phineas e Ferb? Ah, não, gente. Não é possível. Vocês são da época disso? Isso daí não é mais novo, não? Caraca, tô me sentindo mal agora. Bom, enfim. Pra quem nunca assistiu Dragon Ball, tinha alguns personagens que faziam fusão. E essa fusão você pode imaginar tipo a fusão das cidades, tá? Mas agora eu tô meio chateado, acho que eu vou rever minhas escolhas de vida. Então, eu concordo que é um pouco mais antiga, mas tem aquelas coisas que passam até hoje. Tipo Chaves, que passava até recentemente, tá ligado? Atravessa gerações. Ah, como assim você nunca gostou de Dragon Ball? Não, gente, calma lá, vai. Vocês estão brincando Professor, comigo, cara. sempre passava na TV Globinho, velho, Dragon Ball. Exatamente, um clássico, gente. É clássico, velho, é clássico. Super 11 eu nem conheço, João. Beyblade, Beyblade é legalzinho, mas Beyblade... Não, Thales, não, eu tava esperando quem iria falar isso, que Naruto é melhor. Não, gente, vocês estão me desafiando muito hoje, ó. Hoje, essa aula me deixou triste. Eu realmente, sei lá, acho que vou lá chorar no banho depois dessa aula. Porque, não, gente, não. Falar que Naruto é melhor que Dragon Ball me chateia muito. Mas, enfim, é gosto, eu sei, tô brincando, claro, gente. O importante é assistir desenhos. Hoje em dia eu assisto também ainda Rick and Morty, Final Space é bem legal também. One Piece, não conheço esse. Simpsons, que é um clássico, claro, Minha Família da Pesada. Esses são legaisinhos também. Mas enfim, é que na minha infância, galera, foi muito forte Dragon Ball e Pokémon na primeira geração também, tá ligado? Se eu não me engano, eram 120 Pokémons, que uma galera tinha até o pôster e todo mundo decorava. Aí depois foram tendo trilhões de outras gerações e aí perdeu um pouquinho a graça pra mim, claro.
Mas Pokémon e Dragon Ball, quando eu era criança, era o bagulho. Aí quem tinha o Game Boy jogava Pokémon Red, Silver, sei lá o que, na fitinha do Game Boy também. Era a disputa para quem podia chegar perto do Game Boy, do boyzinho da sala que tinha. Foram os desenhos mais fortes da minha infância, assim. E Dragon Ball é excelente. Perdão aí quem não gosta, quem não conhece, está perdendo um grande clássico aí da produção mundial e japonesa. Pinguim de Madagascar? É legal, eu gosto deles. Eu nunca vi o filme deles, mas Madagascar é legal. Super Mario no Game Boy, legal, legal, legal. Isso, tinha um álbum do Pokémon. Eu tive também o álbum, se eu não me engano. Ou eu tinha as figurinhas só e não tinha o álbum, porque eu pegava as figurinhas repetidas da galera, eu não lembro. Mas tinha o álbum, é verdade. Mano, não, álbum de figurinha é uma grana que vai. É uma grana. Absurdo. Mas enfim, essa é a conurbação, tudo bem, gente? Você imagina então que depois esses dois se fundiriam em um só. Assim como as cidades se juntam, assim como a grande São Paulo, assim como se a gente parar para pensar que Rio Claro e Santa continuam crescendo, é provável que essa conurbação entre as cidades aumente. Então no futuro você não vai saber diferenciar muito bem qual é a área urbana de Rio Claro, qual é a área urbana de Santa Gertrudes. Tudo bem? A gente chama isso de conurbação. Isso é bom ou ruim, Bruno? Depende. No geral é meio ruim, tá, galera? Porque vamos pensar assim. Vamos pegar o exemplo aqui de São Paulo, por exemplo, né? Eu moro em Osasco, mas bem na fronteira com São Paulo. Então, às vezes eu moro em Osasco, então pago imposto para a prefeitura de São Paulo. Mas meu filho estuda em São Paulo. Mas eu trabalho em Barueri. Mas a minha esposa, sei lá, trabalha em Cotia, não sei. Então, fica difícil da prefeitura de Osasco, que não tem nada a ver comigo, às vezes, fazer uma política para mim, por exemplo. É mais difícil você administrar essa área toda. E claro, você vai ter aquela coisa, né, gente? Uma prefeitura empurrando para o outro. Então, uma coisa que acontece na fronteira entre, sei lá, São Paulo e Carapicuíba, a prefeitura de cada cidade vai empurrar essa responsa para outra. Isso é uma coisa que acontece também. Qual que seria o ideal? O ideal seria que essas cidades se juntassem para um planejamento integrado. A gente chama isso de regiões metropolitanas. Regiões metropolitanas, galera, é estabelecido pela lei. É o governo do estado, de cada estado, no caso do nosso estado, o estado de São Paulo, que ele determina uma região metropolitana. Como esse mapinha aqui. Então nós temos a região metropolitana de São Paulo, clássico, né, que é a área ao entorno da metrópole de São Paulo. Aí você tem Osasco, Guarulhos, Santo André, São Bernardo, São Caetano, Cotia, um monte de cidades. Você tem a região metropolitana da Baixada Santista, que é Santos, São Vicente, Guarujá, Bertioga, Cubatão e tal. A de Campinas, que é bem pertinho da gente. Do Vale do Paraíba, de Ribeirão Preto, que é a mais recente, e de Sorocaba. Nós também temos aglomerações urbanas, que é quase a mesma coisa, mas não chega a ser, não tem o mesmo parâmetro legal, vamos dizer assim, de legislação, que é a nossa de Piracicaba, a de Jundiaí e a de Franca também. Qual que é a questão de uma região metropolitana, gente? Vamos pensar então, por exemplo, a de Campinas, né? Vamos pensar que muita gente de Campinas, ou da região de Campinas, mora em cidades vizinhas, Valinhos, Vinhedo e tal, e trabalha em Campinas. E vai e volta todos os dias, né? Você precisa ter uma articulação de transportes, por exemplo, né? De rodovias, de ônibus, de carros e tal, para comportar essa galera. E isso só uma cidade não pode fazer, porque é algo entre duas cidades, Campinas e Valinhos, Campinas e Vinhedo, por exemplo. Você precisa de uma articulação regional. E aí você cria uma região metropolitana, que é estabelecida pela lei, então. Essa área, essas regiões metropolitanas, elas têm diretórios, têm tipo umas mini prefeituras, vamos dizer assim, que juntam um representante de cada cidade que definem ações em comum. Vamos criar, sei lá, um parque para todas as cidades, vamos criar um terminal de transporte, um hospital regional, esse tipo de coisa. São ações integradas, tudo bem, gente? São estabelecidas pela lei. Como então, por exemplo, a de São Paulo aqui, galera. Tem o município de São Paulo e, se eu não me engano, são mais 34 outras cidades. Aí você tem Mogi das Cruzes, Guarulhos, São Bernardo do Campo, um monte de cidades, a grande maioria, nesse caso, conurbada. Tudo bem? Que é, claro, a maior região metropolitana do Brasil, né? Tem 22, 23 milhões de habitantes. Tem mais gente morando na região metropolitana de São Paulo do que na Austrália, quase. E, por fim, você tem aí dois últimos conceitos que, galerinha, é meio... Como falar isso? É meio bosta.
Com todo respeito aí. Porque é meio relativo e tal. Você fica olhando a apostila e coloca uma série de critérios, mas na real, no fundo, gente, é mais ou menos como metrópoles. Só que você tem aí ó, que eles chamam de megacidades, que são cidades com mais de 10 milhões de habitantes. Tá, beleza. E as cidades globais, que a gente falou semana passada, lembra? Aquelas metrópoles com influência global, como Rio de Janeiro, como São Paulo, como Nova York, como Los Angeles, como Tóquio, Pequim, Paris, Londres. As cidades famosas mundialmente, né, gente? Que tem aí uma polarização mundial. Se você olhar a descrição de cada um desses pontos na apostila, ele vai falar. São cidades que concentram turismo, serviços, comércio, pessoas. Mas a gente já falou de tudo isso, a gente não precisa ficar repetindo isso, tudo bem? E relaxa que não vai ter numa prova de vocês, essa de hoje, amanhã, depois, claro que não, né? Mas na outra de urbanização, não vai ter perguntando exatamente o que é megacidade, o que é cidade global, o que é megalópole. Tudo bem? O que é importante, a gente entender como que o espaço urbano se organiza, funciona, e como que a gente pode tentar melhorar ele. A região metropolitana é uma tentativa disso. Bruno, dá certo? Não, porque a gente também está falando de uma realidade brasileira, né, galera? Que historicamente o poder público tem deficiências, né? Então, você pegar, por exemplo, né, a região metropolitana de Campinas, tem cidades menores, tem uma série de questões aí a se levar em consideração. Belezinha? Lembrando novamente, então, Dragon Ball é sensacional. Quem não concorda tá errado. E ponto, porque aqui é assim, não tem espaço para discussão e pronto, acabou. Não tem dessa. E brincadeiras à parte, galera, dá uma olhadinha aí nas maiores cidades, ou o que eles chamaram de megacidades, lá nos anos 1950, né? Você tinha uma consideração na Europa, como a gente já viu, né, que a urbanização nesse continente começou antes, lá nos Estados Unidos também, e Japão, principalmente, algumas asiáticas, né? Olha, agora a previsão para 2030, né? Olha como você tem uma difusão desse processo, né? Olha a África, por exemplo, que quase não tinha nenhuma cidade grande em 1950. Olha o crescimento urbano, galera, e populacional da África. Esse é um desafio muito grande, gente, porque são cidades que estão crescendo muito rapidamente, sem qualquer infraestrutura, com pouquíssimo planejamento, com uma série de problemas ambientais, sociais. Não só na África, né? Olha a Índia, por exemplo, o Paquistão, a região do formigueiro humano, né, que é a Ásia como um todo, né, Indonésia, Sudeste Asiático, e mesmo o Brasil, né? Você repara, o Brasil tem uma intensificação da sua urbanização também, né? Então, precisa decorar o que é cidade global, mega cidade? Não, relaxa. Mas só observar que, à medida, claro, que o crescimento urbano vai aumentando, você tem uma intensificação desse processo também. Óbvio que, né, se você olhar a população de Nova York em 2030, vai ser a maior do que Kinshasa na República Democrática do Congo. Só que alguém já tinha ouvido falar de Kinshasa, galera? Não. Quase, ouve-se pouquíssimo, né? E infelizmente a gente geralmente ouve quando é tragédia, né? Agora, Nova York, pela importância global, já é muito mais conhecida de fato, né? Assim como outras. Assim como algumas europeias, às vezes até podem ser menores de tamanho, ó como Roma, por exemplo, aqui na Itália. Roma nem é tão populosa assim. Eita, fui eu que fiz isso? Que doideira, quem que conseguiu fazer isso? Nem sabia que dava. Uia. Mas enfim, Roma, por exemplo, nem é tão grande assim. Mas Roma é conhecida mundialmente. Sydney na Austrália, por exemplo. Lembra a questão da polarização. Ó, por que Sydney na Austrália é importante? Porque não é só na Oceania, só tem ela praticamente, né? Então ela se destaca. Belezinha, gente? Tudo bem por enquanto? Professor, tinha sido eu aqui. Tipo, tinha um negocinho assim, ó. Editar, aí eu cliquei, aí eu fiz um risco, mas eu pensei que ia sair só pra mim, só. Não, de boa, que eu não fazia nem ideia que vocês conseguiam fazer isso. É, eu também não. Engraçado, mas imagina, eu fiquei curioso até. É bom que, tipo assim, vocês são mais velhos, vocês não ligam pra isso, mas se a galera de sexto, sétimo ano descobre, eu tô ferrado. Tem que bloquear isso, tá ligado? Senão vai começar a rabiscar toda hora, vai começar a desenhar pinto, aquela coisa toda. Então é preciso, é bom eu saber, na real. Mas de boa. É, tudo bem por enquanto, gente? Uma partezinha mais chata da parte de globalização
de urbanização. Agora a gente entra na questão mais legal como um todo, que é a discussão em relação à nossa urbanização, né? A urbanização brasileira como um todo. Então, no comecinho desse grupo, a gente já diferenciou um pouquinho a questão da urbanização dos países desenvolvidos e dos subdesenvolvidos, né? O quão foram diferentes os processos. Agora, tendo como base isso e os conceitos que a gente já estudou na aula passada e nessa, que são um pouquinho mais chatos, mas tendo a conceituação urbana, a gente chega na discussão das cidades brasileiras, que é a parte mais importante e interessante também, o que vai durar algumas aulas aí, sem pressa também, claro, mas aí é uma parte que com certeza é um pouquinho mais gostosa da gente falar, é mais interessante. Ah, permitir participantes façam alterações. Ui, boa, bom saber. Não, vocês podem ficar à vontade, galera. Vocês podem ser livres aí se quiser fazer uns rabiscos, se quiserem dar umas grifadas de vez em quando. Relaxa que colegial, a gente tá mais tranquilo e tal. Mas é bom saber que dá para tirar. Agradeço aí, Theo e Thales, por terem falado. Mas vocês estão livres, acho que não precisa ter essa imposição aqui, né? Enfim, a gente começa então falando da urbanização brasileira, tá, gente? Vai ser o assunto das próximas aulas, mas vamos ver que essa parte é mais bacana, tá? É mais interessante, mais gostoso de falar, porque aquilo que eu falei lá no comecinho, né? É a nossa realidade, né? É a gente estudar as nossas cidades, né? O como se desenvolveu esse espaço, quais são os problemas, alternativas de melhora. Ó, sem basear, hein? Alternativas de melhoras. E é uma pena, né? Porque se fosse uma época presencial também, é uma prova que tem bastante espaço para não debate, assim, mas para vocês apresentarem ideias, apresentarem propostas. A compreensão da cidade ela é muito importante, né? Uma coisa que no teste não dá tanto, né? Mas tudo bem, faz parte. Terceiro ano tá aí já, né? Ah, sim. Boa. Demorou. Para começar falando uma parte ainda meio chatinha na real, né, gente? Pegando aqueles conceitos que a gente acabou de falar e falando do Brasil, meio rapidinho também, para a gente não perder tanto tempo nisso que é um pouquinho mais chato. Qual é a megalópole brasileira, né? Entendendo que megalópole é uma região entre as metrópoles, nós temos aí uma megalópole no Brasil, o que também não é consenso, tá? Tem muitos pesquisadores que falam que ainda não é tão megalópole assim, mas você pode considerar, tudo bem? Pode falar que é quase uma, mas se falar que é, também tudo bem, não tem problema. Que é o eixo Campinas, São Paulo e Rio. São três metrópoles, três regiões metropolitanas estabelecidas pela lei, que continuam crescendo muito, né? E criam uma área muito integrada. O que você pode articular, né? Quem fala que não é uma megalópole ainda, o que ele argumenta? Ele argumenta que ainda não está totalmente conurbado, que ainda entre essas áreas, você ainda tem algumas áreas rurais, algumas áreas menos densamente ocupadas, com cidades menores e tal. E de fato é verdade, mas é o espaço urbano, galera. É o centro do centro do centro do centro do centro do Brasil. Tudo que acontece economicamente de mais destaque, de cultura, como a gente falou já nas outras semanas, a novela da Globo, o noticiário, boa parte dos times e os shows e etc. É aí que acontece o bagulho. Então é a concentração de tudo no Brasil. E mesmo se você pensar na questão do campo, da agropecuária, é a agropecuária mais moderna do Brasil também. Então, gente, dá uma olhadinha, né? As áreas urbanizadas do Brasil, né? Um mapinha do IBGE aí pra gente. Então você tem, então, ó, Campinas aqui mais ou menos, esse eixo com São Paulo, e aqui ligando a região do Vale do Paraíba. Por quê? Lembra, galera, da aula de industrialização? Onde começou a ter indústria no Brasil? Beleza. São Paulo como um todo, a região sudeste um pouquinho mais. Mas qual região específica? Bem aqui na passagem de São Paulo e Rio. Por quê? Se eu coloco uma indústria no meio dos dois centros consumidores, eu economizo pra caramba com transporte. Eu não vou instalar uma indústria no interior do Pará, né, gente? A gente falou sobre isso já. Então, essa região, galera, esse corredor, que é o Vale do Paraíba, é o centro econômico, urbano, industrial e de transporte do Brasil. Você tem outros centros importantes, claro, Belo Horizonte, as capitais do Sul, Brasília e Goiânia, capitais do litoral do Nordeste, Belém, Manaus, mas a gente repara que são pontos mais isolados, né, gente? São mais afastados aí de maneira geral, né?
Então, esse eixo aqui, Campinas, São Paulo e Rio, galera, é o centro do centro do centro do centro econômico. Você tem aí o maior porto da América Latina, que é Santos. Tem as usinas nucleares de Angra dos Reis. Você tem aí as duas maiores metrópoles e ainda Campinas pertinho. Grandes fábricas de automóveis, de aviões em São José dos Campos. Os tecnopolos brasileiros de Campinas e São José dos Campos também. Você tem aí pontos turísticos, pensando no litoral norte de São Paulo, no litoral do Rio de Janeiro, pensando na Serra da Mantiqueira, que fica entre Minas, São Paulo e Rio. É o centrão de tudo do Brasil. É essa que é a chamada megalópole brasileira. Tudo bem? Então você tem a expansão entre essas regiões metropolitanas aí. E você também tem um outro conceito, que pegando esse mapinha exemplo, galera, você tem aqui Grande São Paulo, Santos aqui na Baixada, Sorocaba e Campinas. É um quadrilátero que eles falam, né? 4 cidades que eles chamam de macrometrópole, que não é uma megalópole, que senão está unindo metrópoles, né? Todas metrópoles, né? Sorocaba, Santos, São José dos Campos não são metrópoles, mas você tem aí uma cidade muito importante, São Paulo, com outras bastante também, formando uma área urbana bem fundamental para a economia nacional. Em termos de porcentagem da produção industrial, do comércio, transportes, aquela coisa toda, ela é uma parte muito importante aí. Gente, mesma coisa. Não vai ter uma prova apresentando para vocês diferente entre a megalópole e a macrometrópole. Macrometrópole, então, galera, vocês vão ver menos ainda ser cobrado. Só saber que o Brasil tem praticamente uma megalópole. Campinas, São Paulo, Rio. É o centro do centro econômico, centro do centro industrial, urbano, de transportes. Você tem a ponte aérea de São Paulo e Rio. Você tem aí várias estradas de importância, né? Coisa que a gente consegue ver por satélite, né? Então, olha o eixo do Vale do Paraíba aqui, né? Ligando uma mancha de urbanização ligando essas duas grandes metrópoles. E Campinas quase totalmente integrada já a São Paulo, né? Uma foto que, inclusive, era tipo a da apostila de vocês. Não sei se é mais. A minha, que é velha, ainda é. Mas a apostila de vocês de geografia, ela tinha mais ou menos essa imagem de satélite do Brasil, né? Então, você vê como tem esse eixo aí, né? Aí você tem Sorocaba aqui pertinho. Você tem a Baixada Santista. Então, é o centro urbano do Brasil. Tudo bem, gente? Claro que tem muito a ver com a questão da região sudeste, da concentração urbana e industrial daí. Ah, não, essa que é da apostila de vocês. Isso. Você tem aqui São Paulo, Vale do Paraíba e Rio de Janeiro também. E aí você tem então, por exemplo, a Via Dutra, que é a estrada que liga essas duas metrópoles, ela é praticamente uma avenidão, tanto ligando uma com a outra, mas para cidades que estão aí na Via Dutra, São José dos Campos, Jacareí, Taubaté, Lorena, Guaratinguetá, Resende, são cidades de destaque, são cidades que têm uma série de importâncias, têm universidades, tem aí toda uma atração econômica e populacional. Então, pegando algumas fotos, né? Você tem Aparecida, por exemplo, que não é uma cidade muito grande, mas tem todo um fluxo turístico para lá. Você tem aí uma série de espaços importantes e também industriais, como é a Via Dutra, uma via muito industrial, com várias indústrias dos dois lados, por esse passado industrial. E também de destaque turístico, né? Nesse caminho você tem aí as regiões das serras, de Campo de Jordão, de Petrópolis, no Rio de Janeiro, você tem o litoral, você tem Paraty. Você tem então toda a parte famosa do Brasil, vamos dizer assim, né? E por fim aí, o mapinha da macrometrópole. São Paulo, Sorocaba, Campinas, São José dos Campos e Santos. Que são essas 4 cidades aí? Santos aqui no litoral, São Paulo, Campinas e Sorocaba. Precisa decorar, galera? Óbvio que não, tudo bem? Só entender que o Brasil é essa região urbanizada. E o resto, Bruno? Como a gente viu nesse mapa aqui, você tem aí... Opa, deixa eu voltar. Você tem aí pontos isolados, né, galera? Você tem uma ligação de Brasília e Goiânia forte? Tem, mas é basicamente isso, né? Entre Salvador e sua região metropolitana, beleza, mas e o resto do estado? São regiões mais ruralizadas, com espaços urbanos menores e tudo mais. Até por isso que eu falei da polarização, lembra, gente? Rio Claro parece não tão importante porque tá pertinho da megalópole. Se Rio Claro estivesse mais longe, uma região menos urbanizada, teria uma importância relativamente muito maior. Olha Palmas, galera. Palmas é uma cidade de mais ou menos tamanho de Rio Claro, um pouquinho maior. Mas ela é a única nessa área toda, quase, como né, a grande área urbana nessa região inteira, no estado inteiro. Então ela tem uma influência em termos de área muito maior. Belezinha, gente?
De boa? A semana que vem a gente começa as discussões mais da hora, na real. Ficou os conteúdos mais chatos hoje. Não tem lista essa semana, vocês têm a provinha, estuda com a prova, depois descansa da prova aí. Semana que vem a gente continua, a gente entra em discussões mais interessantes. Aí também é mais legal de fazer as listas mesmo. Hoje na pasta de arquivos, aliás, a parte de vídeo só, que vai estar o vídeo da aula para quem quiser rever esta beleza aqui, ou para quem perdeu um pouco da aula, para quem faltou alguma coisa assim, para quem não pôde estar presente. Mas no mais é isso. Uma ótima semana para vocês, boa prova também. Precisando de ajuda para ela, só me procurar, tá? Ou depois quiser rever alguma coisa. Se cuidem, fiquem bem. Saudades de todo mundo. Um grande beijo, um grande abraço para vocês. E Dragon Ball é maravilhoso, vocês deveriam assistir. Eu recomendo fortemente. Não façam minha lista de exercícios, assistam Dragon Ball, que isso sim é legal. Beleza? Falou, galerinha. Um abraço para vocês.